Tudo bem, meu povo. Vamos lá, então, a gente continuar o romance de 1930, segunda geração modernista. Dei uma pincelada ali para vocês na última aula, introdução, características gerais, né, do romance de 1930. Quem não estava aí no plantão, quem não assistiu, é só ver lá no Moodle ou ver ali no canal, né, que eu estou colocando as aulas. Vocês vão ver ali algumas características para a gente introduzir esse estudo do romance de 1930. Só que aquelas são características gerais que acabam aparecendo em vários dos autores, mas assim, os autores são bem diferentes entre si, né? Apesar de tratarem de temas parecidos e etc, né? Porque, como eu disse, a segunda geração, ela se vale das conquistas da primeira geração modernista, que é um pouco mais coesa, né? São ali autores mais seguindo um movimento mesmo, mas na segunda geração modernista a gente não tem um movimento de fato, né? A gente usa esse nome segunda geração por motivos mais didáticos, né? Na verdade, são ali autores escrevendo suas obras, se valendo já dessas conquistas da linguagem mais coloquial, do modernismo, né? Da possibilidade de uso de termos ali, expressões populares, né, próprias do falar de determinados indivíduos e até mesmo na própria narração e etc. Mas ali os romancistas, né, os autores da prosa, eles têm as suas diferenças entre si, assim como os poetas também, como a gente vai dar uma olhada depois, né? Então, a gente acaba estudando segunda geração modernista, então estudando os seus autores, né? Não é ali um movimento muito com um manifesto e etc, né? Então hoje a gente vai dar uma olhada no primeiro desses autores, que é o José Lins do Rego, né? José Lins do Rego, então, é um desses romancistas, né? Regionalistas, né? Ou seja, que vão escrever ali nisso que a gente vai chamar de romance regionalista, literatura regionalista, que é uma outra denominação do romance de 1930, né, do romance da segunda geração modernista. E ele vai escrever, esse regionalismo dele vai se referir ali à região Nordeste, né, que é a região onde ele morou, ali onde ele passou a infância, adolescência, parte da vida adulta. Depois ele morou um tempo no Rio de Janeiro, mas os anos de formação dele, né, os anos em que ele se formou como indivíduo, foram passados ali na região Nordeste, né? José Lins do Rego, ele vai escrever muito sobre a sua própria trajetória, né? Tem um caráter um pouco memorialístico, né? Meio autobiográfico dentro da sua obra. Por isso que eu marquei aqui que existem características autobiográficas na sua obra. A gente pode separar ali dois ciclos principais, que são o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do cangaço, né? Eu vou falar para vocês na aula de hoje sobre o ciclo da cana-de-açúcar, que é o principal, que é o que o transformou em um autor de grande relevo, né? E é onde se localizam as suas obras principais. Mas ele tem também obras desse ciclo do cangaço, como a obra Os Cangaceiros, por exemplo, em que ele vai, por meio de pesquisas ali aprofundadas que ele fez, ele vai tratar desse mundo do cangaço, que era considerado uma espécie de banditismo ali no Nordeste da época, né? Porque eram grupos que viviam ali à margem da lei, né? Dentro daquelas condições de vida bastante inóspitas do Nordeste, né? E que aí eles iam meio que sobrevivendo, né, nessa formação, né, dos seus grupos, eles iam sobrevivendo à margem da lei. O José Lins do Rego vai tratar um pouco disso também, mas eu vou falar da parte principal da obra dele, que é o ciclo da cana-de-açúcar, tá? Então, olha só, por que ciclo da cana-de-açúcar? Bom, como eu já falei para vocês em algum momento, imagino que na última aula, já nem me lembro mais quando, né? Aquela coisa de você falar muito, você acaba nem lembrando quando você fala as coisas, né? A cultura da cana-de-açúcar era o motor econômico do Nordeste e também foi ali o que levou à decadência econômica nordestina, né? Porque a troca a partir do momento em que a cana-de-açúcar ela passa a ser a mais exportada, passa a ser aquela das Antilhas, né? Por meio dos holandeses que não conseguem
que acabam sendo expulsos, né, da colônia portuguesa, né, mais conhecida como Brasil, ali por idos do século XVII, ali tudo, a gente começa então a ter um declínio, né, século XVII, XVIII, né, a gente começa a ter um declínio dessa força da economia da cultura da cana-de-açúcar nordestina. E esse declínio ele acontece de um modo ainda mais forte ali com a abolição da escravatura, né? Por quê? O escravo era mão de obra gratuita, né? O cara ia lá, comprava o escravo africano e ele só gastava para compra. Com a abolição da escravatura, a mão de obra ela se torna assalariada, né? E isso torna praticamente inviável a cultura da cana-de-açúcar, que é a cultura do engenho, né? Que vinha desde muito tempo. Os engenhos passam a ser substituídos pelas usinas, né? Inclusive nós temos algumas nessa região aqui de Araraquara, que a usina já é uma forma mais industrializada de trabalhar essa cana-de-açúcar, né? Então isso muda ali já um pouco essa roupagem do Nordeste, né? Essa mudança econômica, essa mudança da forma econômica, ela traz também uma mudança na autopercepção social também. E é isso que o José Lins do Rego vai discutir, então, nos romances do ciclo da cana-de-açúcar. Ele vai mostrar a decadência da cultura da cana-de-açúcar na região Nordeste e o declínio econômico e das condições humanas na região, beleza? Os romances em que ele discute isso são Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Moleque Ricardo e Usina. Aí depois tem o Fogo Morto, que eu vou explicar melhor, ele não é bem uma continuação desses outros romances. Vocês vão ver que os romances ali que eu citei, os primeiros, eles são continuação uns dos outros. O Fogo Morto é como se fosse uma síntese de todo esse ciclo da cana-de-açúcar, né? Ele é um romance independente desses outros que são meio uma sequência, mas é nesse romance que o José Lins do Rego atinge ali o seu grau mais elevado de maturidade como escritor, né? O Fogo Morto é a sua obra-prima e é onde ele consegue sintetizar todas as questões que ele trouxe, então, no ciclo da cana-de-açúcar. Beleza? Olha só, o primeiro romance publicado pelo José Lins do Rego foi o romance Menino de Engenho, que ele publicou em 1932. Então, veja, um romance de 30, ele ali já no início da década de 30 começa suas publicações com Menino de Engenho. Nós temos no Menino de Engenho nosso primeiro contato com o protagonista dessa série do ciclo da cana-de-açúcar, que é o Carlos, pelo menos dos primeiros romances da série, né? O Carlos, ele é uma espécie de alter ego do José Lins do Rego, porque esses primeiros romances, eles vão ter um caráter bastante autobiográfico, em que o José Lins do Rego vai falar da sua própria trajetória, né? Ele foi um menino de engenho, né? Ele morava ali, enfim, ele era um membro da elite nordestina e que ele passou por esses fatos, né, por esses fatores, e ele teve essas impressões que são as que ele vai trazer no livro, nos seus livros, né, nos seus primeiros romances. Por isso que eles acabam tendo um caráter autobiográfico, beleza? Então, no primeiro romance dele, Engenho, nós vamos ver a infância desse protagonista, Carlos, né, que ele vive no engenho de cana do seu avô José Paulino, né? O engenho é um engenho chamado Santa Rosa, né? Que vai também ser ali um cenário que se repete em vários dos romances, quer dizer, esses romances do ciclo da cana-de-açúcar, em todos eles, né? Do José Lins do Rego. Então nós vamos ter esse menino que vive a sua infância nesse engenho, né? De cana-de-açúcar ali do avô. Ele vai presenciar tanto o problema da seca no Nordeste, como eu falei para vocês, por causa da monocultura, que por muitos séculos, né, foi mantida no Nordeste, boa parte da terra ali se tornou improdutiva, então nós temos ali a formação disso que a gente chama de sertão, que é uma área praticamente desértica e tudo, então a gente tem essa seca, né, numa região que vive de agricultura, vocês já imaginam os problemas econômicos que isso vai trazer, né, econômicos e sociais, porque se a sua economia gira em torno da agricultura e a agricultura depende da terra, né?
para você conseguir, enfim, cultivar ali os produtos agrícolas, né? Até mesmo na questão da pecuária, né? Você depende também da terra como pasto, né? Se você não tem a terra, né? Se a terra é seca, se a terra é desértica, é óbvio que não tem como você fazer a atividade econômica, que é a sua atividade econômica principal. Então, ele traz já esse retrato dessa presença da seca, que vai se repetir ali em outros autores, como o Graciliano Ramos, por exemplo, né, no romance Vidas Secas, e ele traz também um retrato ali do trabalho pesado, que não nesse romance, mas mais adiante, o protagonista, porque aquele é uma criança narrando ali, né, a partir das suas impressões de criança. Mas ali mais adiante ele vai perceber que esse trabalho pesado, ele tem, na verdade, uma condição, né, que é uma condição análoga à escravidão. Não é o trabalho escravo, mas é um trabalho análogo à escravidão, que é o quê? É quase como se fosse um trabalho escravo, mas não oficialmente, né? Escravo oficialmente é aquele que é comprado pelo senhor e ele é de fato uma posse do seu senhor. Aqui seria o trabalho análogo, que é a pessoa colocada em condições em que ela não recebe o suficiente para sobreviver, às vezes trabalha em troca de comida e tem meio que se submeter a tudo o que o seu patrão ali lhe impõe, né? Então é como se fosse uma condição de escravidão, mas não é oficialmente, né? Então por isso que é análogo à escravidão. A narração do Menino de Engenho é feita em primeira pessoa, né? Nesses primeiros romances, nós sempre vamos ter ali uma narração em primeira pessoa, com um tom crítico do Carlos, né? Que é o protagonista, em relação à decadência do ambiente ali em que ele está vivendo, beleza? Então, esse daí é o Menino de Engenho, o primeiro dos romances, beleza? Peraí, eu acho que parou de compartilhar aqui, deixa eu voltar. Rapidinho, já vuelto. Aí, beleza, agora tá de novo. Então, Menino de Engenho, o primeiro aí dos nossos. O segundo romance do ciclo da cana-de-açúcar foi publicado um ano depois, 1933, que é o romance Doidinho. Doidinho era o apelido que o Carlos, foi o apelido que o Carlos ganhou quando ele foi para o internato. Então vejam que é uma continuação. Nós temos o mesmo protagonista, narrando novamente na primeira pessoa, né? E aí o Carlos sai do engenho do avô, né, do engenho do avô dele, José Paulino, para esse internato onde ele vai estudar. O internato, pessoal, para quem não sabe muito bem, é de fato uma escola, né? Aquilo que seria um ambiente de estudo em que o aluno fica internado mesmo, não internado no sentido médico, né? Mas ele mora no internato, né? Enfim, ele estuda lá, ele mora lá, a vida toda dele se desenvolve dentro desse ambiente do internato. Era algo muito comum no século XIX, início do século XX, né? Na França, lá eles usavam o internato como naquele modo de organização da sociedade do século XIX, que era a ideia de colocar o adolescente num espaço controlado, porque a figura do adolescente acabava sendo uma figura que fugia um pouco daquele controle social da época e tudo mais, e era um espaço em que se colocava uma formação que fugia daquele aspecto da formação familiar, né? Você tinha aquela primeira formação familiar, e você tinha essa formação escolar, mas vocês veem que não era nem integral, né? Ela era tipo, a vida desses indivíduos era a vida do internato. Um outro romance brasileiro que vai tratar bastante, que talvez seja o mais célebre a tratar dessa questão do internato, é o Ateneu, do Raul Pompeia, sobre o qual eu vou falar também, porque ele está em lista de vestibular, não hoje, né? Claro. Mas ele também traz essa questão do internato, que ela sempre, né, pelo menos nesses relatos que a gente tem, às vezes surgem outros romances, até de autores de outras nacionalidades, sempre vai aparecer um caráter de autoritarismo. Por quê? Aquele que era o diretor do internato, em geral, ele era alguém que exercia uma autoridade absoluta, né, sobre aqueles adolescentes que estavam ali no internato. Porque eles
Era como se esse adolescente estivesse ali morando na casa dele, né, estudando, sob a responsabilidade dele geral. Então ele exercia uma figura ali de professor, pai, patrão, né, em geral de forma autoritária, né. Nesse romance doidinho, né, do Carlos, então ele vai apresentar um olhar sobre o autoritarismo cruel, né, que ele está nessa figura então do diretor do internato onde ele estudou ali na sua adolescência. Ele vai lidar com questões próprias da adolescência, como o despertar da sua própria sexualidade e a saudade da sua infância, que é esse conflito entre dois mundos, né? Aquela coisa de não ser mais criança e estar indo a caminho da idade adulta, né? E toda a crise que isso pode gerar, e a saudade de um tempo mais simples ali que você não consegue mais recuperar, porque é impossível, né? Porque a gente não tem controle sobre a passagem do tempo e a forma como o nosso corpo e nossa mente também vão respondendo a isso, né? E essa figura da saudade da infância está representada, então, na saudade que ele vai sentir da vida que ele tinha no engenho do avô, né? No engenho Santa Rosa ali. Então, a gente vai ter até, se ele já conseguir, se por meio da visão dele nós víamos a decadência, né? Desse modo econômico do engenho de cana-de-açúcar no Menino de Engenho, no Doidinho aqui ele vai já trazer essa visão, então, saudosa, né? Às vezes até um pouco romantizada ali da sua vida no engenho do avô, né? O protagonista, ele vai buscar então o refúgio para sua solidão nos livros, né? Ele se torna ali um indivíduo que começa a devorar livros, né? A ler o tempo todo. E a partir dessa ideia da saudade, da vida do engenho, da saudade da infância, né? Não do engenho em si, a gente começa a ter uma percepção, né, uma compreensão ali mais clara, a partir da voz do narrador, de como essa condição de vida, né, do trabalho pesado, a condição que o trabalhador tinha, era uma condição análoga à escravidão, né? Isso vai aparecer mais claramente mais adiante em um outro romance do ciclo, que é o Moleque Ricardo, né? Enfim, mas até agora tivemos Menino de Engenho, de 1932, Doidinho, de 1933, beleza? O terceiro romance do ciclo da cana-de-açúcar é o Banguê, que foi publicado em 1934. Percebam que já era algo meio que ele provavelmente foi escrevendo assim na sequência, se é que já não tinha tudo ali meio que pronto, meio que escrito, porque ele foi publicando um livro a cada ano, né, um em seguida do outro. No Banguê, nós temos deixado um pouco de lado o tom memorialístico, né, o tom de lembrança de fatos do passado que estavam presentes no Menino do Engenho e no Doidinho, e nós começamos a ter uma ação que se enfoca mais, então, no presente, nos acontecimentos ali que acontecem naquele momento. O protagonista, novamente, é o Carlos, novamente narra em primeira pessoa. Ele agora está formado, ele é um bacharel formado em Direito, mas ele é incapaz de exercer a profissão. Na verdade, ele é incapaz de fazer tudo, né? Ele não é ali não seria um grande advogado, digamos assim. Então ele volta para o engenho do seu avô, né? O engenho Santa Rosa do José Paulino, mas ele passa os dias vagabundeando, né? Deitado na rede, lendo ou dormindo, né? O que mostra muito, né? Recupera um pouco do que o Machado de Assis já trazia nos seus romances sobre um retrato da elite brasileira, né? Dessa elite que, como ela é uma elite herdeira em geral, né? Como as posses dela, o que ela tem, não é fruto do trabalho, né? Por não ser um capitalismo ainda muito bem estruturado, muito bem desenvolvido, né? Como em geral é uma elite ainda com traços aristocráticos, né? Uma elite que é dona de terras, né? E que não depende e que não depende do seu trabalho próprio assim para prosperar. Então nós sempre vamos ter essa figura. Tínhamos muito ali no Machado de Assis e o José Lins do Rego recupera, que é a desse herdeiro desocupado, né?
ele faz os seus estudos, né? Por obrigação. Em geral, ele é colocado como uma figura que é incapaz para exercer aquela profissão, até por desinteresse na profissão, porque ela não tem a necessidade, né, de exercer aquela profissão, já que não vai trazer um ganho econômico, uma ascensão social para ela. Então se torna uma pessoa desocupada, que fica meio numa vida meio perdida, vagando para lá e para cá, né? A gente tinha isso no Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, né? Lembrem-se lá do protagonista, o Brás Cubas, que vai estudar na Europa, né? Busca o seu diploma lá em Coimbra, porque é obrigado pela família, mas volta e fica meio naquela coisa de arruma uma amante, tenta ser ministro, mas não vira ministro. Tudo que ele vai tentar fazer na vida dá errado, né? Porque na verdade ele não tem objetivo nenhum, ele não tenta nada com afinco, né? Com vontade, de fato é tudo meio fazendo por fazer, né? A gente já tinha isso ali no Brás Cubas principalmente, mas que aparece em outros romances do Machado de Assis, né? No próprio Quincas Borba, né? Nós temos ali o protagonista que recebe a herança do Quincas Borba e aí ele acaba ascendendo socialmente e não sabe bem o que fazer a partir disso, porque aí ele não precisa mais trabalhar, né? Nem nada, e aí que ele é enganado, né? E aqui nós temos a figura do Carlos, né? Que ele é o herdeiro, né? Ali do engenho e tudo. Então ele sabe que não precisa trabalhar, então ele passa o tempo na rede, lendo, né? E aí nós vamos tendo novamente as impressões dele, e no Banguê ele vai mostrar esse processo em que o engenho, que é aquela forma econômica que vem desde ali da implementação de uma colônia, de fato, exploratória, agrícola no Brasil, ele passa a ser substituído pela indústria, pela usina, que é uma forma industrializada ali de fazer esse trabalho, esse cultivo da cana, né? De fazer esse ciclo ali de cultivo da cana, né? Então, a usina, ela é um símbolo da mudança econômica, mas não só isso, mas também é um símbolo da autopercepção da antiga elite, né? Porque a partir do momento que você começa a ter essa forma mais industrializada do trabalho agrícola, você depende menos daquele trabalho braçal, daquele trabalhador que era ali tratado praticamente como um escravo, condição análoga à escravidão. A forma de tratamento vinha, né, muito parecido do que ela era no período da escravidão. Isso vai causar uma decadência desse patriarcado, né? O que é esse patriarcado? Aquela ideia do coronel, daquele que comanda não só todo o processo econômico, não só o dono das terras, mas ele comanda a vida de todas as pessoas, né? Que estão naquelas terras, que estão sob influência dele. Essa decadência do patriarcado ela vai ser retratada também num romance do Graciliano Ramos, que é o São Bernardo. Vou falar um pouco sobre ele também. Que nós temos o que lá no São Bernardo? Um dono de terras também, nesse cenário decadente, que ele vai decidir escrever as suas memórias, mas ele não senta simplesmente e escreve. Ele vai pegar ali as pessoas que estão sob sua influência e vai fazer meio que uma cadeia de trabalho em que todos vão ter que participar da produção do seu livro, e ele, na verdade, é o que menos vai atuar nessa produção. Ele só vai trazer ali as memórias, os temas, e aí ele fica meio vagando, meio divagando sobre essas lembranças dele, enfim, novamente sem muita aquela vontade de fato chegar ao produto final. Então nós temos aqui uma expressão da decadência desse patriarcado por conta da mudança dessa condição econômica, que traz uma mudança da condição social, né? E essa decadência é representada no homem de engenho, né? E nas antigas relações de trabalho, que vão sendo substituídas aos poucos, né? O que acontece ali no Banguê, o avô do Carlos, né, o José Paulino, ele morre, então o Carlos herda um engenho Santa Rosa, e como ele também não é muito dado ali ao trabalho agrícola também, né, existe esse conflito, né, entre o mundo urbano e esse mundo que o Carlos conheceu, né, indo estudar e tudo mais, se tornando bacharel em Direito, e o mundo rural e patriarcal do avô dele, José Paulino. Mas existe também uma questão da incapacidade do Carlos, tanto para o mundo no qual ele agora se formou, né? O mundo do ser bacharel, do participar da vida pública
dentro desse mundo urbano que começa a se organizar, quanto da sua incapacidade de seguir as tradições familiares, tocando o engenho para frente, né? Sendo ali o novo patriarca. Como ele é incapaz disso, também ele vende o engenho para os usineiros, né? E ali o engenho Santa Rosa vai se tornar, então, uma usina, né? Esses três, então, o menino de engenho, o doidinho e o banguê, eles são aqueles do ciclo aí da cana-de-açúcar que vão ter essa narração na primeira pessoa e que vão ter a trajetória do Carlos como protagonista. Em 1935, o José Lins do Rego ele lança um romance chamado Moleque Ricardo. Vai ser o primeiro narrado em terceira pessoa. Ele sai da figura do Carlos e vai para a figura desse protagonista, que é o Ricardo, que é um homem negro que trabalhava na Engenho Santa Rosa. Então vejam que o cenário de onde emanam esses personagens, ele se mantém, né? E aí, diante daquelas condições de trabalho que eu falei para vocês, do trabalho pesado, das condições análogas à escravidão, ele decide sair do engenho quando ele tem ali 16 anos, né? Então, ali o nosso protagonista, que no caso ele tem 16 anos, e ele decide migrar para o Recife, né? Que era um movimento muito comum também nessa época, né? A gente vai ver isso no Vidas Secas lá, essa questão dos retirantes, aqueles que estão fugindo da seca. No caso dele, ele está fugindo daquele trabalho que é desumanizador, praticamente, e ele vai para o Recife ali em busca, né, crê ele, de uma vida melhor, né? Na cidade, no Recife, o Ricardo vai viver de empregos mal remunerados. Ele trabalha, por exemplo, numa padaria, né, que é onde ele passa ali a maior parte do romance, mas são sempre empregos ali que não vão trazer para ele grandes... não vai trazer para ele grande prosperidade, né? O Ricardo é um homem negro, né? Nós já temos uma grande diferença dele para o Carlos. O Carlos é um membro da elite, né? E é aquele cara que tem acesso a tudo, mas não quer fazer nada. E o Ricardo já é aquela figura, né? Daquele que é o descendente dos escravos, né? Daquele que é um homem negro num país racista e que basicamente ele tem que trabalhar como um camelo, né? Mas isso nunca vai trazer prosperidade para ele. Então a prosperidade que o outro já tem automaticamente, simplesmente pelo nascimento, né? Esse nosso novo protagonista, esse personagem, ele não vai alcançar, mesmo trabalhando muito duro para isso. Então nós vamos ter a trajetória da vida do Ricardo, né? Ali quando ele se apaixona, né? Toda a trajetória de trabalho dele e também quando ele começa a se envolver com o sindicato, né? Com os movimentos grevistas, né? Então esse romance ele vai passar por toda essa tensão social ali dessa parte aí do século XX, da década de 30, década de 40 ali no Brasil, né? Vai falar especificamente do Brasil, mas não só no Brasil, como no mundo, né? A década de 30, por exemplo, é o período da intentona comunista no Brasil, né? Também da tentativa de golpe da Aliança Integralista, né? Então nós temos ali e nós temos também o Estado Novo do Getúlio Vargas, né? Como eu falei para vocês na última aula, Getúlio Vargas se torna presidente em 1930, né? Temos uma eleição em 34, ali em que ele é eleito presidente, e depois nós temos o Estado Novo, ali em 1937, que já é o período de ditadura de fato, né, do Getúlio Vargas, né? Então, é um período de tensão social, e nesse romance Moleque Ricardo, nós vemos essa tensão social na figura, né, desse homem de má sorte, né, desse homem negro que ele muda do engenho para o Recife, mas ele acaba encontrando condições de trabalho que são tão precárias quanto as que ele tinha antigamente, uma vida tão difícil quanto a que ele tinha antigamente. Ele se envolve com essa questão política do sindicato, do movimento grevista, mas ele é uma pessoa muito ingênua, então primeiro ele não entende muito bem o que eles estão fazendo, então primeiramente ele não quer participar, mas aí ele acaba entrando ali junto com os outros de maneira ingênua, sem entender muito bem o que está acontecendo, e acabam sendo presos, né? Porque é um período também que os sindicatos nem eram oficializados, né? Isso aconteceu muito no Brasil, né? Partidos se tornarem ilegais, sindicatos
também serem transformados em coisas ilegais, né? E acaba sendo preso e mandado para a ilha de Fernando de Noronha. Só, pô, professor, Fernando de Noronha, que chique, hoje é chique, né? Lugar que rico vai passar as férias. Na época era uma prisão, né? Para mandar assim, essas figuras perigosas para a sociedade, né? Muitas das ilhas brasileiras eram usadas para isso, né? Como prisões. Depois, então nós tivemos até agora Menino de Engenho, de 32, Doidinho, de 33, Banguê, de 34, Moleque Ricardo, de 35. Aí, em 1936, nós temos aquele que encerra isso, que seria meio que uma história contínua ali desse ciclo, que é o romance Usina. Então percebam, começa no engenho e termina na usina, né? Que é o símbolo da decadência dessa, não só desse modelo econômico do engenho, mas também de toda a questão social que ele trazia, do patriarcado, dessa coisa do coronel que dominava todos os aspectos da vida daqueles que estavam ali sob o seu comando. Então, no Usina, novamente nós temos o Ricardo como protagonista, né? Ele sai da prisão e volta para Engenho Santa Rosa, né? Não para o Recife, porque ali já desalentado, né, decepcionado com essa coisa de buscar uma vida nova, que ele não conseguiu, ele volta para Engenho. Só que quando ele volta para Engenho, ele encontra o lugar de onde ele saiu totalmente modificado pela industrialização. Lembre-se, lá no livro Banguê, o Carlos vendeu o engenho para os usineiros. Então, quando o Ricardo volta, o engenho já se tornou uma usina, né? Então, nós já temos esse trabalho industrial ali da cultura da cana-de-açúcar, não mais aquele que depende tanto do trabalho daquela organização econômica anterior. Então, nós temos aqui no Usina essa mostra, também é um romance em terceira pessoa, tá? Essa mostra do choque entre dois mundos, que é o do passado, né, do engenho, daquele que formou o Nordeste como ele era, e do presente, que era uma forma mais industrial de fazer esse trabalho agrícola, e dessa tradição patriarcal com uma modernidade que não é uma modernidade assim que vai trazer necessariamente benefícios, porque na verdade ela vai até fechar ali postos de trabalho, ela vai acabar com uma lógica anterior, mas ela não vai criar algo mais próspero. Vai ser mais próspero, claro, para os donos da usina, para os usineiros, para os produtores, não necessariamente para os trabalhadores, né? Então essa condição social ela também é trazida. O romance de 1930 ele tem uma grande preocupação social, tá, pessoal? Nós temos a falta de lugar, né? Na figura do Ricardo, é aquele que não encontra o seu lugar, porque ele pertence a um passado que já é superado, né? Então não tem o que ele fazer naquele engenho onde ele chega, né? E nós temos o retrato da desintegração do sistema latifundiário canavieiro, né? Que é aquele sistema anterior do engenho, do latifúndio, que sempre foi com o trabalhador escravo na colônia, com a abolição da escravatura, mas essas pessoas que não são incluídas pelo Estado de nenhuma forma para terem uma vida melhor, né? Ou seja, são os escravos que eles são libertados, mas não têm ali, né, uma rede de apoio para eles recomeçarem suas vidas, enfim, etc. Então eles acabam se mantendo dentro de uma esfera de influência que é a mesma, né? Do coronel, do senhor de engenho, né, do patriarca, e que, como eu disse, ele exerce uma influência total sobre a vida dessas pessoas, né? Isso não só no Nordeste, né? Lembra que eu falei para vocês da República do Café com Leite, em que a gente tinha o coronelismo, o voto de cabresto, né? Ali do final do século XIX até a década de 20, né? Até o fim da década de 20. O que era o voto de cabresto? Era esse coronel que exercia uma influência total sobre a vida das pessoas que viviam ali nas suas terras, né? Inclusive decidir em que elas votavam, né? Então vocês veem que não era um espaço de liberdade individual, de fato, e etc. E era um espaço de Estado completamente ausente. Daí surge a figura do coronel. O dono de terras é o Estado, né? Ele é quem faz os favores, quem propicia o sustento e etc. para todas aquelas pessoas. Por isso, ele influencia todos os aspectos da vida daquelas pessoas. A usina rompe essa lógica, mas ao mesmo tempo ela não
ela não traz essas pessoas para si, ela não emprega essas pessoas, porque ela não precisa delas. Então, nós continuamos tendo problema social, né? E temos a obra-prima do José Lins do Rego. Aí ele vai escrever em 1943, ali 7 anos depois do romance Usina. No Fogo Morto, ele vai, então, sintetizar esse universo temático do engenho decadente, do latifúndio decadente, do patriarcado, do coronelismo decadente ali no Nordeste, de um próprio Nordeste decadente, que a gente vai ver muito forte também no Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Então, o Fogo Morto vai trazer o declínio dos engenhos de cana-de-açúcar nordestinos e vai traçar um amplo perfil das figuras decadentes que giravam em torno dessa atividade econômica, por meio dos seus personagens principais, né, que cada um é o protagonista de uma das partes do romance. Aqui nós não vamos mais ter o Carlos, não vamos mais ter o Ricardo, né, nós vamos ter já um romance que ele vai abordar o mesmo universo, mas já vai construir uma outra história, tá? O que se repete é o Engenho Santa Rosa, né? Então ele sintetiza o universo temático dos romances anteriores e demonstra um grau de maturidade estilística, ou seja, ele é um livro mais bem escrito, com escolhas estilísticas, um estilo mais bem colocado do autor, né? Daquilo que seria o estilo dele mesmo, né? Seria como, essa questão do estilo seria como se fosse assim, imagina que você está escrevendo redação. Aí as suas primeiras redações, elas parecem sempre ali um negócio genérico, uma cópia de outras coisas, você fica usando ali formulinhas prontas, sabe? Você lê e fala, né? Sabe aquele nhé? E aí chega um ponto em que você alcança uma maturidade ao escrever, que você lê aquele texto e você percebe que tem um autor por trás daquele texto, né? Alguém que está de fato querendo dizer alguma coisa, né? Aquilo que o Enem vai chamar de indícios de autoria, né? Nos critérios de correção ali, da parte de argumentação e tudo mais, que é o que vai te dar a nota máxima, né? Então, isso daí é que você alcançou um estilo próprio, né? Então, o José Lins do Rego, ele chega à maturidade do seu estilo, né? E também da consciência de estrutura dos romances. Essa separação dele em 3 partes, né? Cada uma com um protagonista, cada uma com um foco narrativo diferente, né? E o uso daquele discurso indireto livre, ou seja, da focalização em cada um dos personagens, dando voz a eles, apesar de ser um narrador em terceira pessoa, é um sinal dessa maturidade estilística e estrutural do autor. Tá? Então, o Fogo Morto ele é narrado em terceira pessoa, as 3 partes do romance, cada uma delas se foca em um dos protagonistas. Então, a primeira parte chama o mestre José Amaro, a segunda chama o engenho de seu Lula, e a terceira chama o capitão Vitorino. Nós sabemos que na primeira parte o protagonista é o mestre José Amaro, na segunda é esse personagem chamado seu Lula, e na terceira é o capitão Vitorino, tá? Esses 3 personagens, eles vão representar no plano psicológico, no plano moral, no plano simbólico, eles vão ser uma metonímia, né? Ou seja, figuras que representam, né? Que resumem em si a situação no nível socioeconômico, ou seja, tanto social quanto econômico, dos engenhos de cana-de-açúcar, com a cultura, quer dizer, com a decadência dessa cultura, da cultura do engenho, que é aquela que eu falei para vocês, que não só é uma cultura econômica, mas também tem uma organização social em torno dela, então com a decadência disso no processo histórico brasileiro. Isso que formou o Nordeste se formou em torno dessa cultura do engenho, e aí o Fogo Morto vai mostrar tanto essa figura do engenho, né, que está lá numa parte que pega no século XIX, da parte do seu Lula, quanto essa decadência. Né? Por que Fogo Morto? Os engenhos de Fogo Morto eram aqueles que paravam de produzir o açúcar, que era a riqueza na época, no Nordeste. O espaço decreto, ou seja, que parava de produzir, né, de um universo que perdeu a importância econômica anterior, passa a agregar ao seu redor indivíduos decadentes que ainda carregam o orgulho e a arrogância dos tempos patriarcais.
É aí que nós temos a decadência econômica nordestina, tá? Com esses engenhos que param de produzir, né? Que param de ter aquele sentido, tanto econômico quanto social. Só que aí nós começamos a ter a figura dos retirantes, que são os trabalhadores que migram para a cidade, né? Em busca de condições melhores, lá para a zona da mata nordestina. Mas nós temos também esses senhores, né, esses aristocratas, os senhores de engenho, que mesmo diante da decadência, eles carregam o nome, a pose, né, a arrogância dos tempos em que eles mandavam em tudo, né? Então essa disparidade entre a aparência que os personagens tentam manter e a realidade que eles vivem é o que norteia o romance. Gente, seria tipo aquela pessoa, sei lá, que perdeu tudo, mas ela não perde a pose, sabe? Come mortadela e arrota caviar, né? É basicamente o que a gente vai ter aqui no Fogo Morto, né? Só falando um pouco sobre os personagens, então, né? O seu Lula, então, ele seria ali meio que o fundador do engenho, né? A primeira figura lá. Então, essa segunda parte ela vai voltar lá para 1848, né? A parte do engenho de seu Lula para mostrar as origens desse engenho, do engenho de Santa Rosa ali, com essa figura que é o patriarca, né, o coronel, né, o dono ali de tudo, né? Então a gente vai ter essa figura forte e como era a organização social daquele período. A primeira parte, que é do mestre José Amaro, nós temos então esse José Amaro, que é alguém que se revolta contra as condições ali de trabalho que estão postas dentro do engenho. E nós temos no fio o Capitão Vitorino, que é a figura que é aquele que tenta proteger o engenho da invasão dos cangaceiros, né? Só que é meio que uma luta perdida, né? Porque a existência do engenho não faz mais sentido, né? Então é a mesma coisa que ele estivesse protegendo o nada. Então, meio que por costume, pelo que ele sempre fez na vida dele, ele continua ali tentando proteger o engenho. Aqui, então, só um trecho do Fogo Morto para a gente encerrar, né? Fé, já o conheci de fogo morto, e nada é mais triste do que o engenho de fogo morto. Uma desolação de fim de vida, de ruína, que dá à paisagem rural uma melancolia de cemitério abandonado. Na bagaceira crescendo, o mato pasto de cobrir gente, o melão entrando pelas fornalhas, os moradores fugindo para outros engenhos, tudo deixado para um canto, e até os bois de carro vendidos para dar de comer aos seus donos. Ao lado da prosperidade e da riqueza do meu avô, eu vira ruir, até no prestígio de sua autoridade, aquele simpático velhinho que era o Coronel Lula de Holanda, com seu Santa Fé caindo aos pedaços. Bom, gente, então, aí, para a nossa aula do José Lins do Rego era isso. Vou encerrar aqui a gravação.